Agora na Rádio Brasil, entrevista. E para você que está ligadinho aqui na Rádio Brasil, antes de eu já apresentar aqui a nossa entrevistada nesta manhã de quarta-feira, eu já quero agradecer a você que está sintonizado. Tem muita gente participando aqui, mandando mensagens, falando: estou ansiosa para esse tema de hoje. Porque todo mundo, infelizmente, conhece aquela pessoa que fala assim: ah, mas é só uma mentirinha. Isso não faz mal para ninguém. Cuidado, isso pode magoar as pessoas. Então, a partir de agora, eu vou conversar com a doutora Silene Ferreira, ela que é psicóloga clínica, e vai falar com a gente um pouquinho sobre o que é a mentira. Por que algumas pessoas têm, parece que esse dom de mentir e a gente ainda acredita. Então, a gente precisa entender e colocar um limite nisso. Doutora Silene, bom dia. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bem, e com você? Tudo bem, apesar de todas essas novidades, né? Nossa. De isolamento, mas nós estamos bem. É verdade. E eu até conversava há pouco aqui com o Yankee Hungria, que participa comigo aqui. Hoje vai ser um dia muito difícil, porque ainda tem as fake news nesse dia da mentira, então a gente vai ter que ir driblando, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção no que vai sair aí, tanto nos grupos de WhatsApp, prestar atenção em muito, né? Verdade. Enquanto doutora, você estava falando, eu estava aqui pensando a respeito disso também. Mais um desafio nesse mês de abril. O que é a mentira? Para que os nossos ouvintes entendam. Tem o dia da mentira, mas o que é a mentira? Então, eu estava aqui pensando, né, e estou pensando sobre esse tema já faz alguns dias, porque me parece que essa reflexão sobre a mentira se faz necessário, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Acho que a mentira, e alguns chamam de meias-verdades, né? Ela meio que se tornou rotina, né? E eu estava pensando numa época, estava me lembrando de uma época que o 1º de abril, pra gente, ele era um dia genuíno, ele era uma mentira gostosa, que durava alguns segundos e que no final todo mundo ria, se divertia e dizia 1º de abril, né? E era uma época boa, né? Porque a gente usava a mentira como brincadeira. E a gente percebe que esse dia ele não precisa nem mais ser comemorado, porque ele se tornou rotina na sociedade, né? Algumas pessoas acabam se utilizando dessa falta de caráter mesmo, né? Para poder fazer manobras, para poder manipular, né? Manipular dados, manipular pessoas, né? E isso é muito sério, né? O que é a mentira, né? É a negação da verdade. É quando algumas pessoas têm muita dificuldade para encarar a verdade, mesmo que porque a verdade muitas vezes, ela é cruel, e ela não precisa ser cruel, ela precisa ser usada de uma maneira, não ferir os outros. Mas existem maneiras da gente falar a verdade sem ferir o outro, né? Agora, a verdade, ela também é esclarecedora. Ela nos permite criarmos defesas, né? Então, quando a gente sabe, por exemplo, de um dado, vamos falar agora, a gente podia falar agora um pouco do que a gente vive nesse momento, né? Do coronavírus e tudo mais. Quando a gente sabe de um dado verdadeiro, a gente tem como se proteger. O conhecimento, ele é esclarecedor. E quando a gente impede que a verdade, que esse conhecimento chegue até as pessoas, né? A gente usa subterfúgios, ou usa meias-verdades, ou de fato usa mentiras, a gente está colocando em risco vidas.
Sim, Isso é muito sim. sério. É. Né? E é tão E o sério. mais... desculpa. Não, isso faz todo sentido, porque a gente vem observando que as pessoas estão tão nervosas, tão estressadas, tão agoniadas. Ai, doutor, eu tenho que ficar dentro de casa, eu não estou aguentando mais. E aí começa. E busca site, notícia. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque uma fake news pode contagiar o seu dia e essa falta de verdade pode acabar com a vida da pessoa, né? E não só da pessoa, né? Ela pode acabar com a vida da pessoa, das pessoas que estão no seu entorno, e ela pode acabar com uma comunidade toda. Então, assim, a gente agora se depara com os efeitos colaterais da mentira. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo da verdade, né? Então, eu digo que eu sempre falo isso, sabe? Com os meus pacientes, com os meus amigos, com as pessoas com as quais eu convivo, que assim, também é importante saber que quem detém a verdade não detém o bônus de maltratar ou de usar essa verdade como uma arma contra o outro. A gente pode falar a verdade de uma maneira menos agressiva. Gente, então vamos falar uma verdade. Gente, a gente está passando por um momento muito sério. O coronavírus realmente é uma pandemia que fez com que o mundo inteiro parasse para refletir. Vamos, então, seguir as orientações dos cientistas, dos estudiosos. Aliás, a gente não estuda à toa, a gente não lê trocentos livros à toa para poder, né, ser cientista. Mas a gente também não precisa assustar todo mundo. A gente pode dizer essa verdade e dizer assim, que também é verdade. Isso vai passar. Vai passar e a gente só quer que isso tudo passe com menos efeito colateral, com menos vítimas. A gente só quer que isso tudo passe e que as vidas sejam salvaguardadas. Vamos dizer assim, vamos salvaguardar a população, né, a humanidade. Então, é uma forma de falar uma verdade, né? Não é uma forma de ferir, não é uma maneira de deixar todo mundo em pânico, mas também, em contrapartida, mentir e dizer, é uma gripezinha de nada. Isso é mentira. Porque não é. Porque não é, querida, não é. Os cientistas estão passando dias e noites acordados, tentando descobrir algo que possa aliviar o sofrimento da humanidade. E eu não estou nem falando dos brasileiros, eu estou falando da humanidade. Você acha mesmo que uma gripezinha faria com que todos os líderes mundiais se reunissem em prol disso? Jamais, né? Jamais. Então, assim, a gente está falando de uma verdade, não adianta a gente amenizar. Somos adultos, talvez as crianças possam ter contato com essa verdade de uma maneira mais lúdica. Não precisa ser uma forma como a gente conversa com adultos, né? Mas a gente precisa contar a verdade. Filho, você não está indo no colégio porque as pessoas precisam se cuidar, tem um vírus que deixa as pessoas doentes, e para que ninguém adoeça lá na sua escola, para os seus amiguinhos ficarem bem, a escola decidiu então que todos ficariam em casa. Mas isso vai passar, porque isso é verdade, vai passar. A gente tem que... Isso que você falou, doutora, foi muito legal. É trazer isso para o universo das crianças também, para que elas não achem, tô de férias. Não tem ninguém de férias, né? Não. E você sabe que uma coisa vem me preocupando muito também, e se eu puder aproveitar esse momento, né? Porque fala-se muito, né, dos grupos de risco. Por exemplo, os meus pais são idosos. Então, minha mãe é diabética, meu pai é hipertenso. E foi muito difícil para eles, quando eles me indagaram, estamos condenados? Quando a gente fala do grupo de risco, é como se a gente estivesse sentenciando a morte dessas pessoas, né? Então, a gente pode dizer assim,
e é uma verdade, que o risco, que o vírus, para algumas pessoas, ele pode ser mais severo. Mas a gente sabe também de casos de pessoas com diabetes, com hipertensão, que já também superaram o vírus depois da internação em outros lugares do mundo. A gente já teve acesso a essa informação. Sim. Né? Então, assim, olha, sim, você é mais sensível, mas não tem nada sentenciado para você. Ninguém está fadado à morte agora. A gente só precisa se proteger. É tentar, isso que você falou foi perfeito, é trazer a verdade. Por exemplo, eu tenho, graças a Deus, a alegria dos meus 4 avós vivos ainda. Que delícia, eu tenho duas. Assim, maravilhoso. É muito amor que a gente quer abraçar, colocar tudo dentro de um potinho e deixar aqui no quarto. Sim. E aí, a hora que você diz para eles assim, olha, agora o senhor não vai poder mais fazer isso, né? Tentando explicar. Sim. E eles ficam querendo questionar, né, doutora? Ai, mas... Claro. Não, vamos esperar mais um pouco. Eu tô sentindo que agora parece que a ficha caiu. Então a gente liga quase todos os dias para conversar, né? Sim. Eles falam assim, nossa, a coisa tá feia mesmo, mas a gente tá se cuidando. Há uma semana atrás era assim, eu não posso dar uma saidinha nem para ir cortar o cabelo. Não pode, sabe assim? Sim. Então é ter essa paciência, porque para eles é tudo novo também, né? Sim, e assim, olha, não, o que eu sugiro, né, e aí é uma sugestão, é um ponto de vista, né, não é uma verdade única, porque eu também não sou detentora da verdade, né, eu também sou uma estudiosa eu me debruço nos livros para poder estar hoje aqui falando com vocês, né? Sim. Então, o que eu penso, no meu ponto de vista, é para poupá-los, né? Porque quando a gente pega uma gripe, quando a gente ainda é mais novo e é uma gripe severa, a chance da gente sair desse processo é mais fácil, ela é uma chance mais, mais óbvia, né? Porém, quando a gente tem uma certa idade, tudo fica mais difícil. E de verdade é assim com todas as coisas, né? Com qualquer tipo de virose. Mas com o coronavírus, a gente pode explicar. A gente tem notícias de algumas pessoas que não puderam suportar. Mas isso não significa, gente, que todos os nossos idosos estão fadados à morte. Ninguém recebeu sentença de morte. Muito pelo contrário. Exatamente. É dizer assim, é sério, né? Mas se a gente se cuidar, as coisas vão passar e talvez a gente sinta menos efeito disso tudo. Então, eu diria que já vem um tempo, sabe, que esse 1º de abril deixou de ser genuíno, deixou de ser gostoso de brincar com os amigos, né? Porque a gente é invadido pelas redes sociais, é o tempo todo uma enxurrada de fake news e a gente percebe que algumas pessoas tendem a defender a mentira, né? E por quê? Porque é mecanismo de defesa de negação. A mentira, muitas vezes, ela também acalenta, né? E aí? À medida que ela acalenta, a gente está falando de pessoas que deixaram de ter contato com o mundo real. Olha que gravidade. A gente está falando de uma coisa muito séria aqui, né? Como é que a gente traz essas pessoas para a realidade agora, né? Então, eu vejo pessoas assim que estão vislumbradas do tipo, não, mas isso nem existe, esse vírus para mim ele é fake, o vírus é fake. Imagina. Pois é. Né? Então, eu sugiro que hoje, no dia 1º de abril, lembrando da minha infância, né, a gente reflita um pouco sobre essas questões, né, que são jogadas, que entram nos nossos lares através das redes sociais, às vezes através de uma conversa amiga, consoladora, mas que é mentira, né? Porque esse amigo está acreditando nessa mentira. E que a gente consiga
ter os olhos desvendados, né? Que a gente consiga olhar para tudo isso. E não precisa ser doloroso, eu volto a dizer. Não precisa ser uma verdade cruel, que machuque. Não, porque a verdade não pode machucar. Senão ela passa a ser uma arma, sabe? Sim. Né? E doutora, tem alguma diferença? Até foi uma pergunta que chegou aqui da nossa ouvinte Ana Maria. Ela falou assim, eu estou amando essa entrevista e pergunta para a doutora, tem diferença entre mentir e omitir? Então, olha, existe diferença sim, né? Agora, veja bem, isso tudo a gente precisa considerar o contexto, né? O contexto é muito importante, né? Porque qual foi o momento que você entendeu, né, com toda a sua maturidade, que era melhor, né, não contar determinado fato para essa pessoa? Foi num momento que essa pessoa estava prestes a sofrer com o que ia acontecer, então você não, né, você agiu de má fé. Talvez você tenha tido uma boa intenção, mas você não dizer para o outro que daqui 10 passos tem um poço, você omitiu e pôs a vida dele em risco. Agora, dizer para o outro, por exemplo, como eu falei para a gente falar para as crianças, né? Olha, a gente tem um vírus que machuca as pessoas e por isso a sua escola, para proteger você e todos os seus amigos, seus amiguinhos, nós vamos ter aula em casa. Em nenhum momento aqui a gente precisou falar de morte, precisou? Não. Mas o vírus mata. Sim. Mas eu omiti isso para o meu filho, eu não precisei falar para ele que mata. Porque ele tem 6 anos, ele precisa saber disso? Não. Mas eu disse para ele que machuca. Entendi. Aos 6 anos, machucar para ele é algo sério. Tá. Né? Então, assim, em que contexto foi importante omitir? Entendi. Né? E o quanto as pessoas acabam também usando essa palavra, eu não menti, eu omiti. Porque tem gente que usa isso para tudo, né? Uhum. Então você não está omitindo, você realmente está mentindo. Tá. É prestar muita atenção, porque a palavra tem um poder muito forte. Você que é psicóloga tem todo esse estudo e o quanto o nosso psicológico é abalado pelas palavras também, né? Muito, querida, muito. É por isso que eu disse que algumas pessoas, elas também usam a verdade para ferir. E eu costumo dizer que não é porque você sabe da verdade que você tem o direito de ferir as pessoas com essa verdade. Né? Use a verdade para aliviar, para orientar e não para machucar. Sim. Olha, eu queria ficar aqui até meio-dia, viu, doutora? Porque tá chegando tantas dúvidas. E é muito bom a gente poder esclarecer, levar a melhor informação, o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, principalmente, como nós estamos falando aqui, numa época em que as pessoas estão tão carentes. Eu digo aí de sentimento, de informações que acalmem o coração das pessoas. Então, que a gente consiga fazer desse 1º de abril um dia mais leve, não um dia que, né, foi o que você falou. Eu lembro também quando eu era criança, eu adorava falar, nossa, eu vou chegar lá na escola e falar isso, aí a pessoa vai falar, eu não acredito, 1º de abril, né? Hoje não tem umas mais brincadeirinhas assim, fulana está namorando com ciclano. O quê? 1º de abril. Mas você vê que gostoso, tinha uma coisa genuína, né? É verdade. E assim, antes da gente encerrar, algumas pessoas nascem, isso é da pessoa mesma, faz parte da característica, mentirosas. Por exemplo, tem gente que mente tanto que você acaba acreditando, fala, não é possível que eu sei que ele está mentindo, mas ele fala comigo de um jeito que ele acredita na verdade dele. Isso acontece? Sim, acontece, né?
isso está muito ligado à formação de caráter, né? Tem pessoas que têm a mentira como patologia mesmo, né? Mente patologicamente. Então, e a própria pessoa já não consegue mais distinguir o que é verdade do que é mentira. Porque o distanciamento dela do mundo real é tão grande, né, que ela cria um mundo imaginário. Nesse mundo imaginário, ela pode se dizer, sei lá, virou o príncipe de algum país, ele é diretor de uma empresa X, e na verdade não é nada disso, né? E outro dia eu vi na televisão que uma pessoa disse assim, olha, tem uma pessoa muito importante no país que provavelmente conhece a cura do coronavírus. E eu pensei, meu Deus, que coisa séria. Se essa pessoa está aqui no Brasil, conhece a cura desse vírus, por que ela não ajuda a Itália a amenizar o número de mortos? Porque, misericórdia, né? A Itália é um país tão lindo, um lugar tão gostoso de se passear, de se visitar, está quase eximada, né? Então, assim, por quê? Isso é mentira, né? Está querendo acalentar quem? Porque você vê, é uma mentira, inclusive, que machuca, né? Claro. E ela não esperança. alivia, ela machuca. Né? Então, e essa pessoa provavelmente acredita nisso. Sim, sim. Né? Então, e a gente vê muitas pessoas por aí nesse processo, né? E por isso que eu digo que o quanto antes, sabe, a gente perceber isso num adolescente. Na adolescência a gente percebe bastante, porque a criança ela mente. Mas ela mente, mas ela não sabe, ela não consegue alicerciar essa mentira. Então, por exemplo, você pega uma criança de 4, 5 aninhos, com a boca suja de chocolate, toda suja, e você pergunta para ela, você comeu o chocolate? E ela responde o quê? Não. Então, mas você vê, é muita ingenuidade, né? Sim, e puro, né? Então assim, daí a gente fala, comeu sim, eu tô vendo aqui, mostra, mas tudo bem, era a hora do almoço, a gente explica, né? Agora, na adolescência, a gente já começa a ver esses traços dessa mentira patológica. Por isso que eu digo, né? A gente não tem para que esperar esse adolescente se tornar um adulto, um cidadão, e vir para a sociedade trazendo essa bagagem tão perigosa. Né? Procurem ajuda, busquem ajuda profissional, porque o quanto antes é mais fácil para nós ajudarmos, né? E tirarmos essa característica, mostrarmos para esse adolescente que o outro lado, saudável, ele é mais promissor. Com certeza. Tem muito mais futuro. Com certeza. Doutora, antes da gente encerrar, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho? E com certeza você será minha convidada aqui inúmeras vezes. Eu adorei, viu? Poxa, muito obrigada. Eu sou muito grata de poder falar. Eu tenho muito carinho pelas mídias que me permite falar sobre a psicologia, né? E sempre com a ideia de desmistificar, porque quebrar esse tabu, a psicologia, ela é ciência e ela é para todos, né? Então, eu sou muito grata por vocês terem me ouvido, você e todos os ouvintes da rádio. Obrigada. Bom, eu estou no Instagram como Sirlene. O meu nome Sirlene é com S, tá? Então é Sirlene, _ Ferreira, _ psicóloga. Tem bastante matéria lá. Tá. Ótimo. E aí a gente vai conversando, vai pensando em outros temas para você voltar aqui conosco. Pode ser? Muito obrigada. Sou eu quem te agradeço. Obrigada. E que a gente tenha aí, a gente espera um mês de abril com boas notícias. Pois é, com boas notícias, elas virão e vamos esperar tudo isso com serenidade, vamos tentar pensar que é um exercício muito importante também, né?
refletir nesse momento em família, vamos pensar em aspectos positivos que nós pudemos aprender nesse momento que nos afastamos de todos, né? E, gente, vai passar. Vai. Né? É assim e que no que final tem que pensar. estejamos todos bem. Com certeza. Obrigada. Tá bom? Bom dia. Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.